Olá, Deus abençoe sua vida e ilumine os olhos do seu coração. No nosso mundo globalizado, uma das palavras mais comuns no nosso vocabulário é a palavra conexão. Hoje ninguém suporta mais estar em algum local ociosamente sem imediatamente procurar algum sinal de internet para se conectar, para passar o tempo, para interagir com alguém ou para adquirir, para buscar informações importantes para a nossa vida, ou então até mesmo informações ou passatempos triviais que não edificam, mas que estão dentro das preferências pessoais, dos gostos particulares de cada um. Mas a palavra conexão é uma das palavras mais comuns do nosso vocabulário. E como seres criados para relacionamentos, é importante meditarmos sobre a importância espiritual da conexão com Deus e da conexão correta com as outras pessoas nas nossas vidas, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Quando chegamos em algum local em busca de um sinal de Wi-Fi, nós sabemos que a qualidade do sinal que estamos procurando dependerá muito do potencial do provedor que cubra aquela área em que nos encontramos. Quanto mais fraco, quanto mais deficiente for o provedor, quanto menor for o alcance de um sinal distribuído por um provedor de internet, mais fraco será o sinal da rede mundial de computadores naquele local onde nós nos encontramos. A qualidade do sinal dependerá do potencial do provedor. Todo provedor tem um alcance limitado, porque é um empreendimento humano. E pessoas, às vezes, que chegam num local e não têm um sinal de qualidade para conversar com alguém, ou então para passar o tempo vendo alguma coisa, geralmente elas se frustram. E isso é comum, porque provedores deficientes não oferecerão um sinal de qualidade plenamente satisfatória. Como seres relacionais, como seres criados para se relacionar com Deus, nós podemos considerar Deus como o provedor mais potente. E precisamos desse provedor. Provedor de todas as nossas necessidades, como direção, conforto, sabedoria, força, discernimento, para não nos machucarmos na vida, para evitarmos armadilhas, para tomarmos decisões e não nos arrependermos depois. Quanto mais intenso ou intensa for a presença de Deus nas nossas vidas, quanto mais profunda for a nossa conexão com este provedor celestial, pessoal, espiritual e todo-poderoso, maior satisfação sentiremos nas nossas vidas, maior sabedoria teremos para a tomada de decisões e maior autoridade espiritual para o enfrentamento das grandes demandas que destroem o ânimo da maior parte das pessoas. Então, o sinal, a intensidade, a qualidade de um sinal depende muito da potencialidade do provedor. Mas como captamos esse sinal? Através de um equipamento. E para que desfrutemos ou temos acesso ao sinal distribuído por um provedor, nós temos que estar com o nosso equipamento
relativamente próximo de um roteador ou dentro da área de cobertura daquele sinal, obrigatoriamente. Mas sempre quando estamos mais perto do roteador, o sinal é mais intenso, a qualidade do sinal é melhor. E isso nos ensina uma grande lição na nossa vida espiritual. Se considerarmos o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, como o roteador do Pai, quanto mais próximos estivermos desse roteador, colocar entre aspas, é uma analogia simples e limitada, mas para que você compreenda o que eu estou querendo dizer, siga o raciocínio. Quanto mais próximo estivermos desse roteador, o Espírito Santo, maior será a intensidade do sinal da presença de Deus nas nossas vidas. E quanto mais próximos estamos do Espírito Santo, mais facilmente as pessoas perceberão o nosso grau de conexão com o provedor celestial, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o sumo bem da nossa alma, o Criador de todos os mundos, o pastor e bispo das nossas almas, das nossas vidas, como diz a própria palavra. Mas o apóstolo Paulo nos alerta para a possibilidade de entristecermos, de magoarmos o Espírito Santo, ou de apagarmos os efeitos da presença do Espírito, das operações do Espírito de Deus nas nossas vidas. Se queremos ter a presença de Deus plenamente nas nossas vidas, precisamos cultivar a nossa relação com Deus Espírito Santo, interagir com o Espírito Santo, se comunicar, ouvir a voz do Espírito do Senhor na nossa consciência, através da sua poderosa palavra, quando consentimos que ela nos penetre e opere as mudanças do nosso coração, da nossa consciência, nos libertando dos maus hábitos e das formas de pensar incompatíveis com a palavra, com a vontade de Deus. Quando estamos em algum local, debaixo da cobertura de um provedor potente e até próximos a um roteador, e mesmo assim o sinal não é satisfatório, nós temos que examinar a qualidade do equipamento que está nas nossas mãos. Alguns defeitos poderão impedir a captação do sinal, mesmo que o provedor seja potente e mesmo que estejamos próximos de um roteador. O equipamento pode estar com defeito e essa pode ser a explicação para a não captação do sinal satisfatório que desejamos ter ali naquele lugar. Todos nós vamos considerar cada um de nós como um equipamento ambulante, um equipamento nas mãos de Deus. Muitas vezes, mesmo que Deus seja suficiente, plenamente suficiente, louvado seja o seu nome por isso, porque o Deus que se revela nas Escrituras e na história é esse Deus, provedor de todas as nossas necessidades, todo-poderoso, não conhece a palavra impossível no seu vocabulário, está sempre disposto a nos abençoar muito mais do que queremos ser abençoados. Quando não temos plenamente a presença de Deus nas nossas vidas, quando vivemos debaixo de um jugo religioso, sem interação com o Espírito Santo, magoando o Espírito Santo, apagando as operações do Espírito de Deus nas nossas vidas, quando estamos vivendo assim, esse tipo de estilo de vida mostra que a falta da presença de Deus nas nossas vidas é porque, como equipamento de Deus, como equipamentos ambulantes que Deus quer usar e que Deus neles quer se fazer presente, quando adotamos esse estilo de vida que me referi há poucos instantes, nós não captamos a presença de Deus plenamente, não vivemos a vida abundante, nos falta a paz, nos falta o equilíbrio emocional, o discernimento, a visão
nítida das coisas de Deus, da vontade de Deus e até do poder que Deus tem para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos, como disse Paulo em uma de suas epístolas. Quando o provedor é potente e quando o equipamento está próximo do roteador, mas mesmo assim o sinal é deficiente, o problema está no aparelho que temos nas nossas mãos. O problema está no equipamento que nós estamos usando. Da mesma forma, quando nós professamos a fé cristã, quando afirmamos, quando verbalizamos que somos cristãos em público, diante das outras pessoas, mas vivemos uma vida cristã anêmica, superficial, sem a presença viva do Espírito de Deus nas nossas vidas, é porque estamos vivendo um momento em que devemos fazer os reparos necessários para ter a presença de Deus perdida, ou então ter a presença de Deus a primeira vez, porque muitos estão dentro dos nossos santuários, mas que não captam a presença de Deus, escutam louvores, escutam mensagens, mas não sentem nada. E os anos se passam, a vida não se aprofunda, os horizontes não se ampliam, o coração não se quebranta, a mentalidade não muda, os costumes também não mudam. E quando isso acontece, nós não estamos vivendo como deveríamos viver do ponto de vista divino. E isso é perigoso. Isso tem implicações sérias e eternas. Se somos equipamentos que precisam de reparos e de defeitos, corramos com urgência para as mãos daquele que pode nos consertar. Consintamos com a sua palavra corretiva e recebamos a orientação divina, porque quanto mais a presença de Deus for abundante nas nossas vidas, mais vencedores seremos sobre todas as situações e sobre todos os desafios. Pense nisso. Se Deus é um provedor suficiente, se o Espírito de Deus é um roteador infalível, quanto mais decidirmos nos aproximar do Espírito Santo, maiores serão os sinais da presença de Deus na nossa vida, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e desejos. Mas não nos arrisquemos a viver longe do roteador divino, ou jamais nos acostumemos em deixar os anos se passarem e conhecer a Deus de ouvir falar e não sentir mais a presença dele nas nossas vidas. Façamos os reparos necessários. Se for nas emoções, reparemos as nossas emoções. Se for em nossos padrões de pensamento, revisemos o nosso entendimento, a nossa visão de mundo. Se for na parte volitiva, se for na parte da nossa vontade. Se estamos cativados, se somos prisioneiros de hábitos que nos impedem de captar, de sentir a presença gloriosa de Deus nas nossas vidas. Abandonemos tudo aquilo, porque nada se compara à experiência gloriosa de andar sob a luz do rosto de Deus e ter a satisfação dele todos os dias, sentir a alegria dele pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes e pelos nossos posicionamentos diante dos grandes desafios que cristãos verdadeiros precisam assumir antes de chegar em casa. Deus o abençoe e lhe ajude, nos ajude a viver vitoriosamente, desfrutando da companhia do Senhor e sendo plenamente, tendo a nossa vida plenamente habitada pelo Espírito de Deus. Reflita nesta palavra e corra desesperadamente para os braços de Deus pela fé. Ame o Senhor, cultive a sua relação com a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, e sentirá a presença do Eterno na sua vida. E com a presença de Deus nas nossas vidas, nós somos mais do que vencedores
sobre todas as situações e sobre todos os obstáculos. Mas não se permita viver sem essa presença. Não se acostume em viver uma religiosidade superficial sem sentir Deus na sua vida. Deus o abençoe poderosamente e seu coração seja cativado pelo amor incondicional e profundíssimo do Criador dos céus e da terra, pela sua alma, pela minha alma, pelas nossas vidas. Em nome de Jesus, pense nisso e Deus o abençoe em cada área do seu viver.